Vamos orar, tá bom? Pai querido, maravilhoso Deus, nós te glorificamos. Invocamos o Santo dos Santos, o único Deus, porque precisamos muito de auxílio, Pai, de socorro. Precisamos de ajuda. Se o Senhor não nos ajudar, nós não temos como prosseguir, vencer as dificuldades da vida, as lutas. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode curar o que a ciência não conseguiu curar. Só o Senhor pode advogar onde o advogado não tem mais argumento, não tem mais como defender-nos. Só o Senhor pode julgar favorável a nós aquilo que o juiz não julgaria favorável. Porque o Senhor é pela fé. Nós somos abençoados pela fé. E a nossa fé é que tira do Senhor os recursos, é a chave, o Senhor disse isso. Nós temos a chave, a fé. E esta fé nos traz até o Senhor nesse momento, Pai. E eu oro pela mulher que está desesperada, Senhor. Foi diagnosticada com uma doença, uma inflamação, uma infecção. E ela não sabe o que fazer. O marido, o homem que está também muito enfermo, ele precisa buscar sustento, buscar recursos, trabalhar, produzir, mas não está podendo. E as dívidas aumentando e cada vez mais ele fica enrolado e o nome sujo e aflito, e o humor já não é o mesmo mais. E os sentimentos e pensamentos, alguns já pensaram que seria melhor morrer do que viver. Senhor, como tem sofrido teu povo, como tem gemido, Pai, como tem se sentido fraco e aflito, preocupado e abatido. Muitos estão desmaiando pelo caminho, desistindo, Senhor, da fé. Eu peço por eles, Pai. Eu peço por esta mãe aflita, porque o filho está nas drogas, no crime, na prostituição. O pai que educou o filho com tanto carinho, com tanta dedicação, e ele se envolveu em más companhias, não obedece. Pai, são barreiras intransponíveis para os recursos dos homens. Mas o Senhor pode tudo. O Senhor faz todas as coisas. Então toca, Senhor, na vida dessa pessoa. Toca na criatura que precisa muito de uma resposta, de uma solução, de um milagre. Que precisa muito ser abençoada. Abençoa também os patrocinadores, principalmente, Pai, as colunas da obra, os dizimistas, e todos os nomes que estão no livro dos 7.000 que não se dobram, e outros milhares que ainda serão escritos ali, gravados ali. E nós vamos subir o monte, Pai, todos os meses para abençoá-los. Como o Senhor nos ouviu na última subida e fez tanto milagre. E são muitos os testemunhos, os depoimentos. Pai, abençoa, prospera essa gente. Cuida da tua igreja, da tua obra, cuida dos bispos, das pastoras, dos pastores, das missionárias, dos seus respectivos filhos. Cuida dos funcionários, do quadro de funcionários. Meu Pai, cuida de todos. Abençoa
os advogados, as pessoas que defendem a tua obra. E quando eles não puderem argumentar, que o Senhor possa fazê-lo e mudar o coração dos juízes para que julguem justamente. Pai, abençoa esses milhares que já tomaram posse do lenço do carneiro. Consagra a água e quem beber receba vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz assim, o assunto da epístola: a justiça pela fé. Olha que assunto agradável, né? E interessante. Às vezes nós nos ocupamos em assuntos que não são benéficos, que não são produtivos, né? E, enfim, e perdemos o nosso tempo. Eu achei interessante esse título, o assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, se referindo ao evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quer dizer, a vida com qualidade, num padrão elevado, que todo mundo busca, não se consegue usando influência ou favores de homens, ou passando pessoas para trás, falcatruas, dando golpes, com esperteza, não é sendo esperto acima da média, porque tem gente que é acima da média na esperteza, não estou falando de expertise não, estou falando de esperteza, né? Expertise é uma coisa, as pessoas honestas e corretas, elas podem ter a expertise. A esperteza é uma expressão, é um termo que é mais usado para falcatruas, para dar golpe, passar para trás, levar vantagens indevidas, né? Então, Deus ele anula isso, até porque as pessoas conseguem temporariamente vantagens e conquistas usando a esperteza. Só que o final é terrível, é o pior possível. É o pior possível, até porque a Bíblia diz que Deus destrói o mentiroso. É pesado isso. Tem gente vivendo em cima de uma mentira. Deus destrói o mentiroso, está escrito. E mentira é o quê? Mentira é esperteza, né? Se pudesse abaixar ali, por favor, que está dando delay, aí me confunde esse áudio. Está saindo aqui. Então, o que acontece com a pessoa que pauta a sua vida com base... Não estou falando de telefone, é televisão, tá? O telefone eu gosto que escuta mesmo barulho. Tá? É que eu estou falando ali, então eu não posso me atrapalhar, não é verdade, não? Apesar que eu sou muito enjoado, às vezes eu... né? Mas vamos em frente. Olha que interessante, que apaixonante. Eu sou um apaixonado. Eu estava lendo essa madrugada, essa manhã, essa parábola, essa passagem, esse texto. E as pessoas buscam saídas e recursos e resolução de tantas maneiras, de tantas formas. Eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Você já ouviu isso? Já, com certeza. Eu conheço um médico que ele foi bem sucedido, assim, nessa cirurgia. Mas o meu falou que não tem... mas
Ó, eu conheço um advogado, esse sim, ele tem trânsito livre nos tribunais. Eu conheço. Então, olha o que diz a palavra. O apóstolo Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, ou seja, no evangelho, nele, se descobre a justiça de Deus pela fé. Quando se fala em justiça, pressupõe-se o mérito, o merecimento. Aliás, na escola você aprende isso, né? A justiça é para quem é correto, ou seja, o fazer a justiça. E a punição da justiça, a própria Bíblia fala lá em Pedro, é para quem não é correto. Só que esta justiça que se revela de fé em fé, o que se descobre no Evangelho, ninguém merece essa justiça, não. É que Deus estabeleceu que qualquer pessoa, independente do seu currículo, da sua história, do seu passado, que manifesta uma fé genuína, uma fé pura em Deus, ela é digna de que seja feita justiça na vida dela. Por isso a parábola da mulher lá, do juiz iníquo, né? Da viúva. Julga a minha causa contra o meu adversário. Existiu esse juiz? Não existiu. É uma parábola. Existiu essa viúva? Não, também não. Não existiu, não. Nem a viúva, nem o juiz existiram. Essa viúva sou eu. E felizmente, o juiz do qual eu dependo não é o iníquo. É o justo juiz, santo e soberano. Olha que coisa extraordinária, que privilégio, não é, Bispo Jorge? Sim, senhor. Ô, Bispo, esse juiz não existiu, isso é uma parábola, é um apólogo. Essa viúva também não, nós é que somos a juíza e o juiz que hoje espera a procura das pessoas carentes, das pessoas menos favorecidas, das pessoas necessitadas, é o justo juiz, é Deus. Agora, olha que interessante, porque o senhor que tem um conhecimento, foi inclusive um parlamentar por 3 mandatos, né, deputado federal, conhece muito bem o assunto. Não é bem assim, nunca foi assim, você chegar diretamente num juiz e falar, julga a minha causa contra o meu adversário. Não. Há que se investigar, descobrir, enfim, tomar conhecimento. Se julga mérito. Não é julga a minha causa contra o meu adversário, é julgar o mérito. Mérito, exatamente. Só que nessa nossa justiça, que é divina, não se julga mérito. O que o juiz aprecia, o que o juiz ele observa, é se há fé, confiança naquele que solicita a justiça, né? E se a pessoa a quem ele recorre, o juiz, foi isso que Jesus quis dizer. Porque quando a pessoa lê isso, ela fala, peraí, por exemplo, quem entende um pouco de justiça, quem entende, um jurista vai ver isso e fala, peraí, julga a minha causa contra o meu adversário, peraí. E se o adversário tiver razão? E se o adversário tiver com razão, tiver certo? Então, essa parábola não tem nada a ver com o secular, com o mundo. Lá fora, ninguém vai conseguir êxito chegando para um juiz e falar, julga a minha causa contra o meu adversário. Ou seja, julga a meu favor. O juiz, como julgar a seu favor? Cadê as testemunhas? Né? Cadê os documentos? Quem está certo, quem está errado? Deus, se Deus fosse estabelecer, se você tiver certo, eu vou julgar favorável a você. Quem de nós ia alcançar favor? Então, Deus estabeleceu que a justiça da qual nós dependemos
ela seja feita por intermédio da fé. Deus, ele vê... Aliás, levaram um paralítico, uma família aflita, levou um paralítico numa cama, entrou numa casa onde Jesus estava, tinha uma multidão, destelharam a casa e foram descendo o paralítico. E eles queriam explicar, ele ficou paralítico por causa disso, ele já vem tanto tempo. Aí diz a Bíblia, vendo-lhes a fé. Olha só, é abstrato, né? Para nós. Sim. Mas Deus vê. Deus vê exatamente o que é a fé. No caso do juiz ali, a Bíblia não especifica. Julga a minha causa. Que causa? Bom, como teve acesso direto ao juiz, nós não temos o mesmo acesso direto ao juiz dos juízes que é Deus. É uma comparação. Então, mas né? se não... em se tratando do secular, não tem o acesso. Não tem, mas no caso do nosso Deus... Porque ele estava falando de juiz, de viúva, ele estava falando de nós. De nós. E ele é o juiz. Exatamente, ele é o juiz. Ele é o juiz. Só que não é iníquo. Ele quer dizer, se um juiz iníquo cedeu, imagina eu que sou exatamente. Justo e santo. Não é verdade? Então a comparação, ela é muito espiritual, se discerne espiritualmente. Então, eu chego a Deus, a minha causa pode talvez até nem ser tão justa assim, porque eu não tenho mérito para tal. Mas tem fé. Exatamente. A fé, ela remove montanhas. Foi o que ele estabeleceu. E alguém vai brigar com Deus porque ele estabeleceu isso? Não, e o próprio Cristo falou no final da parábola, achará porventura fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Ou seja, tudo na verdade... motivo para julgar favorável? Será que a única razão de Deus julgar favorável ao Valdemiro é a fé do Valdemiro? Exatamente. E se ele não achar fé em mim, como é que ele vai me ajudar em quê? Ele vai julgar favorável a mim em quê? Ele vai me auxiliar em quê? Então não tem outra ferramenta que Deus possa usar para julgar uma causa favorável a qualquer que seja, qualquer de nós, a não ser a fé. Que não ser a fé. Então, E ela se revela, e o Evangelho... O Evangelho é que nos trouxe essa fé, como foi falado na reunião dos pastores. Exato. Aí ela se revela, a justiça se revela de fé em fé, não é isso? Não é Evangelho. Sim. Não é isso? Continua, por favor. Exatamente. Então, essa parábola ela é muito interessante a gente analisá-la, ela é riquíssima, né? Ela é a base, né? Não, e fala da pressa, né? Que depressa lhes fará justiça. Quer dizer, a justiça de Deus, ela tem pressa de acontecer desde que haja alguém que tenha fé. Ô Bispo Jorge, eu sou um apaixonado pela Bíblia, pela sabedoria do Senhor Jesus. Todo mundo que nos ouve agora, que nos assiste, já teve alguma pendência, alguma questão para resolver na justiça. E não há nada tão moroso na vida como a justiça. A morosidade da justiça, coisas que ficam lá 10, 15, 20 anos. E muitas coisas prescrevem por causa da morosidade. Por isso, a expressão de Jesus, depressa lhes fará justiça, isso aí é alusão à morosidade da justiça do homem. A de Deus não é assim. Nada prescreve com Deus. O senhor sabia que foi feito? O senhor sabia que essa questão de prescrição aí foi feita agora em 2021, uma alteração em muitas leis para diminuir o prazo de prescrição por causa da quantidade de processos? Olha que coisa injusta. Quer dizer, com Deus não tem prescrição. Não. Porque Ele é rápido em fazer justiça. Não tem, sabe? Porque teve caso de, por exemplo, o sujeito ficou lá buscando... Tá certo que ele não tinha a devida orientação, né? Mas ele, durante muitos anos, décadas, alguém pegava ele, levava e botava na frente de um tanque lá de água. Ele estava 38 anos já paralítico, muitos anos ali. Até que o símbolo maior, o representante maior do verbo, na verdade ele é o próprio, né? Do Evangelho, passou por ali e falou, você quer ficar curado? Aí eu quero, mas não tem ninguém para me botar na água, tem muito tempo que eu venho aqui. Ou seja, não tem um advogado para poder defender a minha causa. Está lá na mesa do juiz esperando um despacho. Outro chega na minha frente, mais importante. Exato. Tráfico de influência. Existe isso? Existe. Existe. Mas com Jesus não.
Olha que coisa linda. É muito bacana. Olha que riqueza. Então, essa justiça da qual eu e você dependemos, ela se revela, coloca lá o texto, ela se revela, olha lá, de fé em fé, ela se descobre, né? Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça. Quer dizer, a justiça ela está oculta até alguém conhecer o Evangelho, a justiça de Deus. Tem muita gente, mas eu sou religioso, né? Não basta ser religioso. Você tem que conhecer o Evangelho, você tem que pautar a sua vida no Evangelho. Não tem outro remédio, não tem outra solução, não tem outra saída. O Evangelho é a saída. Você quer transformar todo mundo na sua religião? Não tem nada a ver com religião, isso é besteira. Isso é o diabo. Esse negócio de religião evangélica, religião A ou B, o diabo fica botando confusão na mente das pessoas. Não. Todo mundo precisa do Evangelho. Todo ser humano, toda criatura, tá? Toda criatura. Então não tem como. O ladrão na cruz, apóstolo, a causa dele não foi julgada rapidamente, ele tinha direito à absolvição? Meu Deus do céu. Ô bispo, onde você foi buscar, rapaz? Já pensou? Instaurar um inquérito. Ali já era transitado em julgado, ele já estava cumprindo a pena. Não tinha mais o que fazer por ele. Vamos investigar. Peraí. Apareceram mais 2 crimes aí, mas quem diz que esse ladrão cometeu esses crimes? Não, meteram o ladrão lá, entendeu? E na justiça dos homens ele não tinha chance alguma. Estava condenado. Isso quer dizer que se não há saída, se não há solução, se você não encontra saída de maneira nenhuma, com Deus você não só vai encontrar a saída, como a coisa não vai ser morosa ou vai ficar lá na mesa do juiz esperando uma boa vontade negativa. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha. Tem algo mais rápido que isso? E o senhor já viu um caso mais complexo? Você já viu uma demanda, uma situação mais difícil do que aquela? O sujeito condenado por latrocínio, de repente, entendeu? E resolveu no mesmo dia. Tudo porque ele manifestou a fé e reconheceu Jesus Cristo como Senhor. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então, essa Romanos capítulo 1 aqui é impressionante, né? O assunto da epístola, que legal. A justiça pela fé. E aí vai, ó. Então, o meu justo viverá pela fé. Por que o meu justo? Põe na filha, por favor. O meu justo, está escrito isso aí, não? Aí tá o justo, né? Lá em Hebreus fala o meu justo, não é isso? Né? O justo viverá pela fé. Mas quem é o justo? O justo é o que tem fé. O justo não é o que nunca cometeu infração, delito, não. Porque não existe esse. Não existe. O justo é o que tem fé. Todavia, o meu justo. Eu gosto dessa daí, o meu justo, sabe por quê? Porque o justo de Deus não é o justo do mundo. Você acha que o mundo considera nós justos? Nada. Pelo contrário, eles acham que nós somos charlatões, enganadores, não sei o quê, não sei o quê. O meu justo, disse Deus. Nos meus padrões. Porque as leis não de Deus, né, são diferentes, Então Deus, ele recebe a todos, né? E basicamente, você sabe que muitas pessoas questionam, lá, o sujeito foi ladrão, foi traficante, foi isso, foi aquilo, agora é pastor, né? Tem que ter matado ele, agora ele é pregador lá. Deus o perdoou? Perdoou. Aí quem faz esse pré-julgamento, normalmente tem seus delitos, suas infrações, porque ninguém escapa. Mas é como aqueles que levaram a Maria Madalena para Jesus. Senhor, na lei de Moisés tem que apedrejar. Ele falou, pode apedrejar. Mas começa pelo que está sem pecado, tá? Aí um olhou para a cara do outro. Ih, rapaz, hoje a gente saiu lá em casa, eu briguei com a minha mulher. Aí o outro falou, rapaz, eu fiz isso, É melhor a gente ir embora. Olha que coisa.
Esses que ficam aí pagando uma de moralistas, né? Olha lá o fulano, ó. Tava lá no presídio, disse que se converteu. Diz que se converteu? Aí, mas Deus perdoa? Perdoa. Porque se Deus não perdoar, você ia estar frito também, porque você também comete isso. Ah, mas os meus são menores, não tem negócio de menor. Não, no inferno não tem negócio não. Né? E no céu também não. Tem pecado grande, pecado pequeno. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E pela fé, ambos os pecados são perdoados. Quando se volta para Deus e se crê no Evangelho de Cristo. Amém? Então é isso. Passando por aqui, estava resolvendo as questões pessoais hoje, bispo. Eu sou uma pessoa assim, privilegiada da parte de Deus. Eu não sou digno do que Deus faz por mim e comigo. Eu recebi tanto carinho das pessoas, onde eu vou. E eu fui andando assim pela calçada, tomando uma garoazinha, tal coisa. E as pessoas, Valdemiro, pastor! Quando fala Valdemiro, aí eu já sei discernir que é uma pessoa que não vai à igreja nenhuma. Quando fala pastor, aí é católico. Quando fala bispo, é de alguma igreja com a irmã nossa. Apóstolo, fala você, deve estar até no livro dos 7.000. É forte, não é, igreja? Ah, Jesus maravilhoso. Esses dias Deus tem feito tanto milagre no nosso meio, né? Eu estava vendo suas entrevistas, assistindo. E de alguns bispos também estaduais nos programas. Tem alguns que eu até mandei a mensagem. Falei, puxa, como Deus está operado. Não é só aqui no Brás, onde tem igreja mundial, ele está operando. Tem milagre. Ele está operando. Isso é porque alguns pastores não têm como... aliás, o bispo Jorge, o senhor que é o responsável pela igreja, na minha ausência, eu queria recomendar ao senhor a pedir para os bispos e pastores que não dispõem de uma equipe como nós, eles documentam um celular desse aí, eu faço muito fazendo um celular, um celular com qualidade mesmo. Você pode até arrumar um celular melhorzinho para eles, entendeu? E eu ganhei um agora. Aí, é legal. Não, a pessoa chega lá, pastor, eu estava desenganado com câncer no estado terminal, fui curado, queria tanto que o apóstolo soubesse, que as pessoas soubessem. Ele registra e manda, e já manda logo o endereço da igreja dele, e a gente põe aqui. Isso vai fazer também, querer fazer o programa inteirinho no celular, né? Eu pedi uma vez, eu já fiz isso aí uns 5 anos atrás, aí chegava o testemunho o apóstolo mandando aqui pro seu programa, 35 minutos, 40 minutos, negativo. No máximo 3 minutos, uma coisa bem enxutinha, resumida, só falar para não resenhar. Nós estamos aqui na nossa igreja em registro com o seu José. O seu José quer contar uma novidade para nós. O que é, seu José? Avisa lá para o apóstolo, para os telespectadores, que eu estava com essa enfermidade, ou a minha vida estava desse jeito. Pronto. Então, eu sou o pastor fulano de tal, eu estou aqui atendendo, aqui onde o seu José foi abençoado, aqui na Igreja Mundial, estou aqui no endereço. Olha que coisa linda. Fica bacana. Vai enriquecer nosso programa. Sem dúvida. Não é verdade? Sim, senhor. Aí eu gostaria muito disso aí, rapaz. Não, vamos providenciar. Sim, senhor. Muito legal. As pastoras também, as esposas, as missionárias fazer, né? A missionária, a esposa do bispo, do pastor, ela mesmo pode fazer também. Sim. Né? Ela pode fazer. E mandar o vídeo aqui, não vai ser muito legal. Sim. Então tá bom. Minha passagem por aqui é essa, tá, filho? Mas tá bom por enquanto, não tá? Tá bom? Tá não? Mas eu agradeço vocês, tá? Um beijo pra vocês, Deus abençoe, ó.